Eu quero saber se você sabe qual a cidade mencionada nas cartas de Apocalipse que foi fundada por colonos de Pérgamo. Sabe? Talvez não seja a cidade que você está imaginando. Olá, amigos do canal Gospel Books Alcemar. Estamos dando sequência às cartas do Apocalipse e hoje nós vamos falar da sexta carta, que a sexta carta ela fala sobre a igreja que foi fundada por colonos de Pérgamo. Bem, se você disse Pérgamo, já errou. Essa cidade, formada por colonos de Pérgamo, chamava-se Filadélfia. E é a sexta carta que Jesus endereçou às igrejas da Ásia. A sexta carta direcionada ao pastor da igreja da Ásia, o pastor de Filadélfia. Vamos ler essa carta para a gente poder ter uma noção do que ela diz. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a palavra da minha paciência, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, essa carta é uma carta cheia de detalhes aqui, vai dar assunto, hein? Primeiro, como Jesus fez em todas as cartas, ele se apresenta com as qualidades que ele tem e que as profecias diziam sobre ele. Nós citamos os 7 Espíritos de Deus. Para cada pastor ele se apresenta de um jeito, porque cada pastor está agindo de um jeito. E essa carta aqui é a carta 100%, a carta que ele fala super bem dessa igreja. E ele diz assim: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele vai dizendo que ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E diz: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa cidade, como eu disse, ela foi fundada por colonos de Pérgamo e ela significa amor fraternal. Bem legal, essa igreja está ligada ao amor fraternal, amor entre irmãos. Vemos que todas as cartas que Jesus menciona no Apocalipse, elas fazem referência ao local em que elas estão inseridas, mostrando que a cultura local influencia no andamento do evangelho que é difundido naquele lugar. E nesse lugar de amor fraternal era uma cidade muito receptiva, era uma cidade que estava sempre de portas abertas para o viajante, sempre de portas abertas para receberem as pessoas. Ali era um lugar rico na viticultura, né? Eles plantavam uvas e faziam muito vinho naquela região.
Então era uma região muito voltada à alegria. E também aquela região é uma região vulcânica e algumas vezes aconteceu terremotos naquele lugar. Uma delas destruiu as cidades ao entorno da cidade de Filadélfia. Eu acredito que a cidade de Filadélfia também foi prejudicada. Mas o solo ali era muito fértil e isso também facilitava na produção agrícola. No ano 17, na verdade, no ano 17 ela foi toda, aquela região foi basicamente toda destruída por esse terremoto. Essa cidade também já teve outros nomes, como Nova Cesareia e diversas outras na história. Hoje provavelmente tenha outro nome. Mas é uma cidade que era um lugar, que era um centro de difusão da língua grega na Ásia Menor. Ou seja, era uma difusão de sabedoria. Então, a igreja estar localizada naquele lugar era uma estratégia muito grande. Porque assim como a língua grega passava ali, o evangelho também passava e era difundido pelo mundo. Difundido em grego, porque era a língua do mundo naquela época. Então, o evangelho traduzido para o grego naquela região, as cartas traduzidas para o grego, ela fazia um grande efeito, alcançava o mundo conhecido daquela época. E Jesus ele começa dizendo que, usando esses termos relacionados à cidade, dizendo que ele é santo, ele é verdadeiro, e que ele tem a chave de Davi. Isso é legal. Eu tenho a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. O que apresenta aqui é o seguinte, que por eles serem seguidores de Jesus, provavelmente algumas portas estavam se fechando para eles. Algumas pessoas já não os recebiam, mas com alegria, com coração, porque eles eram seguidores de Jesus. Jesus disse, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Isso é bíblico, se não for odiado não é cristão. E ele diz que ele tem a chave de Davi, isso que é interessante. Eu tenho a chave de abrir, eu abro, ninguém fecha, e se eu fecho, ninguém abre. A menção de chave de Davi, ela vem lá de Isaías, dizendo que Jesus seria o descendente de Davi, e só um descendente de Davi teria a chave de Davi. Então, aquelas bênçãos que estavam sobre Davi como governo sobre a nação de Israel. Jesus está afirmando que eu sou o Messias. Por que Jesus está dizendo que ele é o que tem a chave de Davi, abre, ninguém fecha, ninguém, e fecha, ninguém abre? Porque Jesus, ele tanto espiritualmente, ele é aquele que deu a chave para Pedro, falou, te dou a chave do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, o que será no céu será ligado na terra. É uma ideia assim. Jesus ele tem a chave, ele dá a chave do poder para quem ele quiser. Ele dá a chave de abrir e fechar o céu para quem ele quiser. E o que ele está dizendo, eu tenho a chave espiritual, porque eu sou descendente de Davi, tanto na terra, por descendência de Davi, eu tenho direito de governar sobre a nação de Israel, mas também eu tenho o direito de governar espiritualmente, porque eu tenho a chave da vida e da morte. E a citação aqui de chave de Davi, que nós sabemos que o evangelho ele veio dos judeus. E Jesus fala que muita gente está fechando a porta para eles, mas ele diz, eu sou aquele que pus diante de ti uma porta aberta. E se eu abrir, ninguém pode fechar. E se eu fechei, ninguém pode abrir. Mas vocês, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo pouca força, que muita gente tira a igreja força, ter força ou não, pelo status financeiro dela. Mesmo ela não sendo uma igreja rica, ela suportou todas aquelas afrontas, mesmo tendo pouca força, ela guardou a palavra de Jesus e não negou o nome dele. Por aquela cidade ser uma cidade muito receptiva, passa a língua grega, passa muitas religiões, eles não negaram toda vez o nome de Jesus, mesmo sofrendo perseguição. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás. Veja, ele fala primeiro que é uma sinagoga de Satanás. Aquela região é uma região, como eu disse aqui, cheia de sinagogas e grandes sinagogas. E essa cidade não é diferente.
sinagogas. Sinagoga é coisa de judeu, mas ele está dizendo aqui que é uma sinagoga de Satanás, que eles se reúnem para o mal, não para o bem. Aí ele diz aqui, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Porque se fossem judeus verdadeiros, reconheceriam que eu tenho a chave de Davi. E se eu tenho a chave de Davi, como todo primeiro-ministro tinha a chave de Davi, ele tinha o direito de governar Israel, Jesus está dizendo, se ele reconhecesse que eu tenho a chave de Davi, eles que se dizem judeus me obedeceriam, me seguiriam, me honrariam, entenderiam a minha autoridade, porque eu tenho a chave de Davi, o direito de governo. Eles são sinagoga de Satanás porque eles perseguem vocês, perseguem o meu nome, eles me odeiam e dizem que são judeus e não são, porque se fossem judeus verdadeiros, eles creriam em Abraão, creriam que Abraão me viu, creriam que Moisés me viu e falou de mim, creriam que eu sou aquele em que a lei apontava. E Jesus diz aqui, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Eu vou fazer essas pessoas reconhecerem quem eu sou em vocês. E a partir disso, eles virão e me adorarão prostrado aos seus pés, sabendo que vocês que são os verdadeiros enviados de Deus. Vocês que são os verdadeiros enviados por meu Pai. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja que aqui ele já cita algo bem futuro. Haverá um momento em que haverá uma tentação sobre toda a terra, uma tentação que vai tentar tirar todos os fiéis dos caminhos de Deus. E isso bem ao Apocalipse. Vai acontecer essa tentação tão grande que muita gente que estava segura em Deus, muita gente que acreditava em Deus, vai dizer que Jesus não lhe faz feliz, que Jesus não encontrou nada em Jesus, que Jesus não dá nada para ele, como hoje temos visto pessoas que eram pastores negando o nome de Jesus, dizendo que Jesus é uma mentira, dizendo que Jesus não faz ninguém feliz, porque aprenderam um evangelho que não era o evangelho de Jesus. Então, ele vai dizer que essa tentação que há de vir sobre todo mundo, vai vir uma tentação, está vindo sobre todo mundo, em que muitas pessoas serão tentadas, muitos homens de Deus serão tentados a deixar Jesus, abandonar Jesus. É uma tentação que há de vir sobre toda a terra. Aí Jesus diz aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estou vindo, estou perto, não estou demorando, eu estou no meu tempo. Guarda o que você conseguiu, guarda a posição que você conseguiu de fé, de fidelidade, de irmandade, essa doutrina que vocês guardaram dos apóstolos, guarda o que você tem, guarda a salvação que vocês receberam, para que ninguém tome sua coroa. Veja que Jesus cita aqui que eles já ganharam a sua coroa. Eles já ganharam a sua coroa pelo que eles estão fazendo, pelo estado que eles chegaram. E se eles ganharam a coroa deles, o dever deles é proteger o que eles conseguiram, para que ninguém roube sua coroa. E não é uma pessoa, roubei a coroa dele e entrei no lugar dele. Não, mentira, não é. Não é nada disso. Eu roubei a coroa dessa pessoa, eu vou entrar no lugar dele na vida. Não é nada disso. E está falando, não deixe que uma pessoa venha e modifique o pensamento que vocês têm, modifique a visão que vocês têm a respeito do Evangelho, a respeito do que vocês conheceram de mim. Porque o que vocês conseguiram, isso é a salvação. O que vocês conseguiram, isso lhe dá direito ao céu. O que vocês conseguiram, isso deu para vocês a chave que está agora na sua mão, a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Não perca essa condição que vocês ganharam. Porque aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Veja aqui que esse trecho é um trecho muito importante, porque ele diz que essa pessoa será feita a coluna do nome de Deus. Ali aquela cidade ela é repleta de colunas romanas, os templos eram repletos de colunas romanas, e muitas colunas nós sabemos que recebiam o nome de pessoas, tanto da sinagoga recebia o nome, assento de Moisés, assento de Elias, coluna de fulano, coluna de ciclano, estava tudo ali recebendo aquela honraria, assim como nos templos romanos também colunas eram adoradas ali, mas o que Jesus está prometendo para eles, não vou dar para vocês um nome numa placa na terra, um nome numa coluna numa terra. O que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês serão coluna do templo do meu Deus. Coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, ao contrário da cidade de vocês, que o terremoto derruba, que as conquistas derrubam e tiram o nome de vocês, o nome da cidade. Não, o templo do meu Deus não será assim. Vocês terão o nome de vocês escrito nessa coluna e jamais sairá de lá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então, sobre você que virou uma coluna no templo de Deus, você terá o nome de Deus gravado em você, o verdadeiro nome de Deus gravado em você, e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que do céu não é mais Filadélfia, nem Nova Cesareia, ou outro nome que eu não, vai ser o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, viu? Era Nova Cesareia, e agora Nova Jerusalém, não é aquela Jerusalém, a Nova Jerusalém que do meu Deus desce do céu. Também escreverei sobre vocês o meu novo nome. Aqui é uma revelação muito grande. Esse nome que nós conhecemos de Yeshua, o nome que traduzido é Jesus. Esse nome não é o verdadeiro nome de Deus, não é o verdadeiro nome de Jesus. Esse verdadeiro nome, só os que forem fiéis, que receberem a coroa, terá gravado o nome de Deus e o nome verdadeiro de Jesus. É um nome que nessa terra não é suportado, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E esse nome não é suportado por ser humano. Então só um corpo transformado, revestido de glória e com a coroa devida, receberá o nome, o verdadeiro nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E começou dizendo que o Espírito é que guia a igreja. Tem ouvido, pastor? Tem ouvido, pastor? Tem ouvido, pastor? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vídeo ficou longo, mas fica aí. Ainda falta uma carta. Me acompanha nas redes sociais. Aqui no YouTube, segue meu canal, @gospelbooksalcemar. Segue, compartilha, indique para alguém. Também me siga no Instagram, @alcemar_escritor. Me segue nas redes sociais, tudo onde eu aparecer. Me segue aí, dá essa moral, essa ajuda, para que o meu canal continue indo adiante. Eu sou Alcemar C. Cardoso. Até a última carta.